Senhor, amém. Glória a Deus. Muito feliz pela festa de ontem, né? Foi uma festa, né? Dedicado ali ao Senhor e ao nosso pastor de lado. Eu estava lá no trabalho, mas acompanhando tudo, né? Tanto intercedendo pelo culto, como acompanhando o movimento var fraco, eu estava acompanhando as fotos, né? E a alegria, né? E hoje de manhã falei com ele, e agradecido, né? Aquele jeitão dele, né? Encabulado, como ele diz, né? De matuto, né? É uma benção, pastor de lado, né? Merece a todos, né? E é bom que a gente sempre faça isso, não só com ele, mas com toda a família de Deus, né? Sempre é bom a gente fica com o ego, né? A estima lá em cima quando tu sabe que alguém nos ama, né? Alguém está preocupado com a gente, lembra da gente, né? Não importa, não precisa dar um carro de presente, não. Basta falar uma palavra de conforto, de carinho, você já fica com a estima lá em cima, né? Um carro é bom também, né? Puder dar. Glória a Deus. Então, irmão, estava meditando aqui, não estava nem lembrando que hoje eu tinha a incumbência de pregar. O pastor que me avisou. Aí eu tive que trocar até quarta-feira não folguei, porque eu folgando quarta, não folgo domingo. Aí eu folguei quarta, não podia folgar hoje. Mas quando o pastor, dá para o irmão pregar, eu disse, rapaz, dá. Convicto, dá. Sabendo que não estava de folga. Aí eu fui lá para você orar lá, Deus, fazendo meu trabalho, orando, né? Como de costume, orando. Aí passou a gerente, aí eu, vem cá. Aí preguei para ela, anunciei para ela o que ela estava fazendo, para se arrepender dos seus pecados, voltar para Jesus, que é afastado há vários tempos. E depois que eu levantei o coração dela, falei, olha, tem uma coisa para lhe falar, que eu tenho que pregar amanhã, e eu queria que você me liberasse meio-dia. Está liberado, para a glória de Deus. Primeiro ore, depois faça o que tem que fazer, que Deus vai te responder. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Tanto me liberou para hoje, como para sábado que vem, né? Eu estar lá na cruzada, né? Tá, e tudo para a gente estar lá falando a palavra de Deus. E hoje, meditando na palavra, veio a mim dizendo a missão do Filho, o amor de Deus por nós. Por que esse amor? Para que esse amor? Quanto amor, sem nós merecer, ele foi a ponto de entregar o seu Filho, né? Então vamos meditar nisso e eu contar uma parte da minha história que os irmãos não sabem e hoje nós vamos compartilhar em cima desse versículo. Louvado seja Deus. Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Por que minha existência? Tanto motivo eu tinha para estar já no inferno, mas ele não deixou, porque ele me queria no céu. Louvado seja Deus. João 3,16. Eu acho que alguém conhece, né? Se alguém não conhecer, João 3,16. Pergunte aí de lado. Versículo mais lindo, segundo os estudiosos, mais lido do mundo, mais pregado no mundo é o João 3,16, né? Porque é uma palavra evangelística, né? Uma palavra de amor, dado a quem não merece. É um favor imerecido. Nós, pecadores, miseráveis, ingratos, mas ele não quer nem saber. Ele nos ama a si mesmo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Glória a Deus. Quem pode aplaudir essa palavra? Mas é um aplauso grande, alto, glorificando a Deus, dando glória por esse homem. Aleluia, podeis sentar. Como eu havia dizendo há momentos atrás, esse versículo ele é um dos mais famosos da Bíblia no mundo inteiro, porque foi o ato e foi a condição que Deus olhou para nós do seu trono do alto e viu, e olhou para baixo e viu todos os homens não procuravam a Deus, não se dirigiam a Deus. E ele diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Ele diz que não viu nenhum justo, nenhum sequer, que o obedecesse, que o seguisse, que o buscasse. Todos se extraviaram, todos saíram do caminho. E ele, isso conjecturando, ele vai dizer: e agora o que é que eu faço com esse povo, com esses homens que eu criei, que eu com as minhas próprias mãos fiz, coloquei o sopro nas suas narinas, o sopro de vida, e agora eles não me querem, não me aceitam. Mas Deus, um dos seus atributos é imutável, ele não muda. Se ele criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, e viu que era bom, ele não podia mais desfazer, porque ele achou bom. Então, se é bom, o que é bom não se desfaz, o que é bom continua. Nós paramos com o que é ruim. Ele olhou para mim e me viu na lama do pecado, na prostituição, na bebedeira, nas orgias. Me viu na traição. Me viu numa vida desgraçada, uma vida que não tinha mais volta. Com minhas forças não voltaria. Os meus esforços não adiantavam. A minha vontade de sair não era tamanha a adentrar na destruição. Mas ele olhou com seu olhar de misericórdia. Ele olhou com seu olhar de amor. Ele olhou desde o ventre da minha mãe, que aquele era o escolhido para um dia, no futuro, ele ser um servo meu, ele ser chamado de filho e ele me chamar de pai. Louvado seja Deus. Então,
Em 1969, há mais de 50 anos atrás, morria o meu pai num acidente no mar, uma ventania no dia 8 de setembro de 1969. Meu pai saiu de casa às 2 da manhã para buscar o alimento no mar, ou seja, pescar lagosta, a riqueza do Nordeste, a riqueza do Brasil, para passar 30 dias nas águas profundas, procurando os cascalhos, procurando as pescarias, aonde continha os crustáceos, chamado lagosta. Ele, mas finado Chacó, e mais 2 rapazes que de última hora foram, porque os 2 desistiram, partiram de madrugada para o alto mar. E ali, vocês sabem que o mês de agosto e setembro são meses de vento forte, de tempestade. E o mar aberto, ele é tendencioso a ter mais força, porque não tem onde o vento parar. Não é como numa beira-mar, que você não vê uma tempestade, porque os prédios, os edifícios, não deixam o vento passar. Ele se prende e fica ele remoendo o caminho, que os papéis voam o que tiver no chão, mas não tem a velocidade que tem no mar, que é aberto. As ondas crescem, onda de 4, 5 metros se forma em alto mar. Eu digo isso porque eu vi com meus próprios olhos que a terra há de comer. Esses mares, buracos de mar, que a gente pensa que vai acabar tudo, e ele passa por barco da navegação, sai no outro lado e o barco passa como não tivesse acontecido nada. Mas o mar é bravo, é bravio, o mar tem a força que não tem quem ganhe. Navios petroleiros de não sei quantas 1000 toneladas, não sei quantos 1000 quilômetros de larguras, de extensão, barcos grandes, que levam petróleos, que abastecem o país. Ele faz como tivesse um barquinho de papel. Ele joga para onde quer, até afunda ele, como afundou o Titanic e outros mais. Em 1969, começa uma trajetória de dificuldades. Minha mãe fica viúva, com 3 filhos pequenos, o Ayrton com 10, eu com 6, e o diácono Raimundo, que partiu, está na glória, com 2, sem ter expectativa de nenhuma renda, nenhum auxílio, porque estava esperando voltar. Algum navio, alguma embarcação, um navio desses que passa no mar, pudesse pegá-los e levar para outro país, ir lá do outro país, ligar para o país do Brasil e dizer que tinha achado pessoas que estavam em naufrágio. Mas passou um mês, passou um ano, e nós, sem receber um centavo da empresa que ele trabalhava, e passando muita necessidade, até fome. Salvaguarda minha tia, também que partiu, graças a Deus, com as minhas orações, com os meus evangelismos, uma beata, uma católica roxa, que não abria mão de Maria nem para tomar banho. Caiu numa enfermidade, passou muito tempo doente, eu visitando-a, falando de Jesus, mesmo sendo contar as filhas, a nora. E ali, um certo dia, ela confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E hoje está no céu para a glória de Deus. Ela é que pegava um prato de comida e dava para minha mãe, para nós 4. Você sabe como é mãe. Nós comíamos, ela ficava com fome, porque mãe fica com fome para alimentar os seus filhos. Essa é mãe. E ela fazia isso, ainda passando necessidade. E aos 5 anos de idade, aos 6, aos 7, nós torcendo, eu ficava torcendo, ficava ansioso para que chegasse a hora da escola, para que na hora da merenda eu almoçar, louvado seja Deus, aquele mingau de banana, aquela sopa, aquele suco de caju com bolacha, aquilo era uma maravilha. Eu comi o meu e comi os meus colegas. Porque muitos botavam banca porque não tinha. O Nacélio, meu primo, que era mais farto, né?
Seu pai tinha embarcações, ele não comia toda coisa, aquele rapaz, aquele menino besta que não comia tudo, já trazia de casa, porque do colégio não dava para ele, aí ele me dava, tá, pega aqui. Aí eu comia o dele e o meu. Então, passando os tempos, com 10 anos de idade, na casa do tio Manezinho, que tinha uma jangada, era dono da jangada, era o marido da minha tia, o pai do Nacélio, e só via lá mais ele, me levou para o estádio, foi a primeira vez que eu fui para o estádio, e aí a alegria grande, meu sonho era ser jogador de futebol, que era para ajudar a minha família, e comprar uma casa para a mamãe, e ter bem, porque jogar de futebol, ganhar dinheiro. Tentei, mas não deu, porque eu não era muito ruim. Aí, só joguei subúrbio mesmo, ganhava um pouco demais. Mas aí veio a ideia, e eu disse, tio Manezinho, o senhor me leva para o mar para me ajudar a mamãe? Ele, rapaz, tu quer ir para o mar mesmo? Peça comadre, chamava de comadre, que era a madrinha do meu irmão aí. Aí falou com ela, disse, ele vai, ele quer ir, tem perigo não? Perigo tem, né? A gente vai, não sabe se volta não. Porque para o mar de jangada, sem nenhuma condição nenhuma, se mete no meio do mar aí, que sai 12 da noite e volta 3 da tarde. Só água e céu e vento. Quando tem vento, se não tiver vento, não vem, porque é a vela. Só quem dirige a navegação é o vento. Sem vento, fica. E vento demais também não dá para vir, senão rasga e vira. É dois facas e 2 gumes. Vento demais não dá para ir, e sem vento também não dá. Porque quem conduz a navegação é o vento. Mas Deus é maravilhoso, Deus faz tudo certo, como diz a vovó, por linhas tortas. Escreve a nossa vida. Esse é o seu amor. Ele já começa desde o ventre, dando a felicidade, dando a certeza que ele vai nascer bem, com saúde. Negão, uns 4,5 quilos, segundo a mamãe, grande, moreno, morando na beira da praia. E ali, com 10 anos de idade, vamos, quando foi meia-noite, acostumado a dormir até 9 da manhã, depois de ir para a praia, brincar, nadar. Meia-noite, Cleito, mãe, é o tio Manezinho. Ele já vai. E pai, como é que vai? Sono. Aí levantei, tinha 3 camisas, 2 camisas, uma comprida, um chapéu. E foi uma rotina. Primeiro banho da manhã, 12h40, o primeiro banho do dia. O mar bateu lá e... De 12 até 5 da tarde, debaixo d'água. Até lá, chega na pescaria, molhado. Todo molhado. O bicho estava roxo. Sentado ao lado do tio, aqui, e sentado no banquinho, amarrado com a corda aqui, que é para não cair. E vai. Eu digo, ô Jesus, e as marezinhas do tamanho do mundo, eu quando eu vi aquelas marés, vai abater, vai afundar. Chegamos lá. Primeiro peixe que eu peguei até hoje, o Diácono Ribeiro, que nunca esqueci, uma garajuba de meio quilo, parece que tinha 100 quilos, quase não trago. 13 braças, né? E eu vi, é grande, tia, vai, puxa. Cheguei aqui, era desse tamanho, não dava meio quilo. E aí, primeiro dia, de 10 até aos 16 anos, eu trabalhei em alto mar. Passei da jangada para o estágio maior. Fui para um barco pesqueiro de lagosta. E agora que eu digo a vocês, nunca fale o que não deve. Guarde a tua boca. Guarde as tuas frases para você mesmo. Nunca solte, porque as frases soltas, malditas, o diabo pega. Ele pega e age. Foi Deus? Não, foi você que disse, ele ajudou. Meu primo Joãozito, que hoje, na época era mestre de barco lagosteiro, faltou um cozinheiro, e ele disse, você não quer não cozinhar para nós?
Cada carro te dá um tanto, mas tu vai ganhar mais. Agora é 30 dias, né, no mar, né? 25, 30 dias. Eu digo, eu vou. Né? Já estava com 17 anos. Estudava à noite, deixei de estudar. Conheci a minha amiga na escola, né? Minha colega na escola, colega Luciaele. E aí, aos 18 anos, eu trouxe a Luciaele para casa, grávida. Tinha que pescar mesmo agora para criar o neném, né? E você sabe que naquela época, a mãe não tinha negócio de ficar amigo, ficar junto. Era casar. Embuliu, casou. E eu com 18 anos, e a Lucélia com 16 anos, casamos. E eu continuei pescando. Lagosta. E aí, eu estava na mercearia do Assis, final do Assis, que morreu, está com uns 4 anos, novo, no acidente de carro. Eu disse, mas tu vai mesmo, seu cozinheiro aí? Vou, rapaz. O pai não está lá, papai? Eu vou para lá também. Nunca era para eu ter dito isso. Se Deus não tivesse promessa, se Deus não me amasse tanto, a ponto de mandar o seu filho para morrer por mim, eu estaria hoje no inferno. Porque sem Jesus, sem Deus, sem nada. Por causa de uma frase que eu falei. O meu pai não está lá, eu vou ficar lá também. Às 3 horas da manhã, o primeiro. Indo para o mar de Natal. Pescar lagosta lá que estava dando lagosta de Natal. No mar de Natal. Às 3 da manhã. Todo mundo dormindo. Só o timoneiro que estava no comando. Deu uma tempestade. Deu um buraco de mar. O barco cai dentro. E o barco naufragou. Ficou só a proa fora. O resto todo dentro d'água. Só a cabine com nós. Quando eu boto o pé aqui, eu não vejo o barco. Só vejo água e eu grito. Joãozito, o barco está afundando. E todo mundo acorda que chega só água, não tinha mais barco. E ali foi um sufoco. Disse, aqui, olha, é hoje. E todo mundo rezando, né? E tudo. E aquela coisa toda. E Betinho, esperto, foi para esgotar e fez aquele negócio todo. Tirou a tampa do motor, botou umas boias para todo mundo ficar em cima para ir vaiando, mas graças a Deus que foi indo, até que o barco voltou ao normal. Deus, quando tem promessa, você não morre enquanto não for cumprida a promessa de Deus na sua vida. Enquanto você tiver um projeto de Deus, que Deus tiver um plano para você aqui na terra, nada vai te matar. Porque Ele não vai deixar, porque Ele está te guardando. Mas por que Ele te guarda? Por causa disso aqui, que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer no nosso lugar. Louvado seja Deus. E aí passou-se, acalmou. Apareceu outra navegação, veio nos buscar. Ficamos ali no mar do Morro Branco. Por 2 dias, ajeitando tudo, botando em ordem. Voltamos de novo à pescaria e voltamos de novo. E ali comecei a ganhar dinheiro. Lagosta dava dinheiro. Os meninos me davam dinheiro. Quando chegavam, um me dava tanto, outro me dava tanto, me dava tanto. Juntava tudo, dava um dinheirão. Começou a comprar as curvas para casa. E ali, pescador, parava nos portos para abastecer. E nesses portos tinha os famosos prostíbulos. Mulheres da vida que se vendiam, né? Os pescadores chegavam, já 30 dias no mar. Aí entrava naquele prostíbulo para beber, tomar cerveja, né? E tudo, e aquele som de brega, né? Sofrência. Aquela coisa toda, e as mulheres chegavam e ali, e eu, né, na idade aí, ali vendo, não queria participar, mas ali naquela, né, e tudo, mas acabando, entrava também no meio, novo,
e tal, e aqueles pessoal, tá, e tá, aqui é novo, aqui é isso, aquilo outro. E ali já começa a coisa. Por quê? Não tive uma infância, não tive uma adolescência, de criança para adulto. Sempre fui logo para ser responsável, para sustentar a família. Então a criança não existiu. Né? Não tive tempo de brincar, de participar das brincadeiras de criança. Além da necessidade da fome, e agora tive que trabalhar e passar 10, 15 dias no mar, ou então de dirigir, de madrugada, ia para a escola de noite, quando eu estava de jangada, ela dormindo no banco, dormindo na cadeira de sono, né? Mas graças a Deus, durante todos os meus estudos, Deus me deu também inteligência. E eu, com 9 anos de estudo, foi 9 anos que eu passei direto, sem repetir nenhum. Está aqui que me deixa mentir, que eu a ensinava a matéria dela, né? Mais a equipe. E aí, meus amados irmãos, sofrimento, e chegou a bonança. Essa bonança foi o pior estágio da minha vida. Foi a bonança. Porque eu não soube lidar com a prosperidade. Não soube lidar com o bolso cheio. E aí, esqueci que tinha uma filha e uma esposa para alimentar. Para estar em casa, para ter o meu carinho. Já que eu era tão ausente, né, no mar e tudo, chegava em casa e tal. E o segundo naufrágio veio. Um petroleiro, acontece a história, o Delino, né, Delino? Um petroleiro quase nos amassa em alto mar. Por pouco ele não quebra tudo, o barco, e matar todo mundo. Por minutos, ele não nos atropela. Outro livramento de Deus. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós. Louvado seja Deus. Deus não ama tanto, irmãos, que Ele move mundos e fundos, mar e terra, céu e mar, para te livrar da morte, para te livrar de várias coisas. Ele não te livra muitas vezes do acidente, mas te livra da morte. Esse acidente não vai te matar, esse acidente é para te ensinar a estar nos pés dele, a se arrepender dos teus pecados e buscar Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Com se arrepender dos seus pecados, se arrepender da sua vida preguiça, da perversidade, da prostituição, da bebedeira, da traição, do adultério. E aí, meu irmão, desse segundo eu não aguentei. Já com 20 anos de idade, disse: mãe, irmã, Luciana, não vou mais não. Afundou, eu vi a morte na minha frente. Eu disse: e agora? E agora deixa eu arrumar outra coisa aí. Arrumar uma lavagem de roupa, um negócio. Porque pescar não dá não, é o último serviço. E aí, meus amados irmãos, eu estava lá em casa e passou o Kleber, um rapaz que morava vizinho, ele pintava carro, pintura e desamassamento. E o Gato Preto, meu amigo Gato Preto, não sei se ele ainda está vivo, se tiver, está com seus 80, mulherengo, cabra farrista, dono da oficina, só andava de branco, todo de branco, uma bermuda branca, sapato branco. O carro dele era um Landau preto, sonzão, chegava aqueles brega, tudo baixinho, todo. Aí o Kleber: pai, esse rapaz aqui está com uma filhinha pequena, e era pescador, mas contou a história e agora ele quer mudar de ramo. Pai, vamos me ajudar aqui para você auxiliar, me auxilia aqui. Pronto, fica aqui mais aí, eu vou lhe dar um dinheiro por semana, você culpar o leite da sua menina. E aí eu fui aprender a lixar, né? Ele massava, como é que é o serviço, né? E eu ficava lixando e tal. E ali eu aprendi, eu saí já no estágio que já estava deixando no pronto para pintura, né? Que chama-se aparelhamento, né? Já estava aparelhando, já estava com a mão mole já, né? Porque se não tiver a mão mole, escorre, né? Já estava tudo aquele negócio todo.
O cabo era nosso cego. Ele confiou em mim tanto que me dava a chave da oficina. Agora, para ele aparecer para me pagar, era o problema. Ele me dava a chave sexta-feira, eu vou ali, esse ali vinha segunda-feira. E eu cuidando dos carros, cuidando da oficina e nada. Um vizinho chamado Chico Graviola, que tinha uma autopeças, gostou de mim e mandava limpar o carro dele. Um Fuscazinha 69, arrumado. Viu, Delino? Pensa no 69 arrumado, azul, todo metálico. Aí eu todo sábado dava o grau, ele me dava um tocadinho, né? Eu ia me embora, chegava, comprava o leite da menina, da Marília, e ali tá, né? Segunda-feira ele chegava, pão, né, filho? Pão, e o que é ele? Pode trabalhar não. Eu digo, você nem me pagou. Conversa, rapaz. É dinheiro que tu quer? Tá, essa era paludo, mano. Já vinha com $1 de leite ninho pra menina, com $1 de dinheiro. Pra mim, não, mas não, vamos. Me esculambava, me chamava de todo nome, sabe? E eu ia de novo, mas numa dessas, o compadre Babal, que é o Genival, meu primo, disse, Cleito, que tem um apelido, né? Mas esqueci, vamos chamar Cleito mesmo. Tu quer trabalhar na verdura, no Pão de Açúcar? Eu disse, rapaz, eu quero trabalhar em qualquer canto. Eu quero trabalhar. E aí na oficina é muito fraco, tudo é bom, mas não gosto muito não. Pois vamos fazer um teste lá no Pão de Açúcar. Eu fui fazer um teste no Pão de Açúcar. Cheguei lá no Pão de Açúcar, fui com o Luiz Carlos, meu primo. Ele fez para fiscal de loja e eu fiz para verdura, seção de verdura, né? Quando eu chego lá, eu disse, a verdura já encheu. Eu digo, mas tem vaga para açougueiro em 1982. Eu digo, açougueiro é muito pesado, é difícil e tal, o negócio açougueiro. Mas tem aqui, nós estamos fazendo uma seleção de 10. Quando terá os 10, a gente chama, vai fazer uma seleção e vai fazer, né, um ensinamento, né? Eu digo, eu vou botar meu nome aí. Aí fiz a prova de matemática, que era o meu forte. Eu tirei 10, fechei a prova. Eu disse, você tem qual a sua escolaridade? Porque para cortar carne tinha que ser menos do primeiro grau. Segundo grau já era para caixa, fiscal de caixa, mas o primeiro grau para baixo era verdura, era zelador, aquela coisa toda, né? Que tem que ser a escolaridade baixa. Eu disse, não, agora que eu tenho a 7ª série. Eu só fiz até a 8ª e saí. Então dá certo, então eu vou lhe chamar. Uma semana na expectativa, né? A mamãe entregando a sala de pé de socorro, entregando a São Francisco, entregando a São Pedro, entregando a todo mundo. Glória a Deus, estão soltando fogos aí com a pregação. Louvado seja Deus. Então, irmãos, eu aí fui chamado, fui selecionado e fiz o curso de açougueiro, balconista desossador. Está na carteira até hoje, 43 anos de profissão. Aí, meu irmão, é que a coisa ficou feia. Aí é que o Senhor vai ver como é que o diabo trabalha nos escolhidos de Deus. Porque o diabo também já sabia que Deus tinha me escolhido para uma obra aqui na terra, para servi-lo como evangelista da casa do Senhor. E o diabo soube disso. E aí começou a trabalhar na minha vida. Foi o tempo, meu irmão, que eu enriquei. Porque carne era ouro. Pão de Açúcar, Aldeota, primeiro shopping de Fortaleza, Shop Center. Primeiro shopping de Tasso Gereissati. A febre. Fila quilômetros para comprar carne. E cada um me dava R$1, 50 centavos, R$5. No fim da tarde eu estava com R$500 no bolso, só de gorjeta. Fora o salário, que era 5 salários mínimos. E aí comecei a conhecer as meninas. Esquecer a mulher. Porque o dinheiro faz isso. A fama faz isso. Jogador de futebol, açougueiro, cheio de dinheiro. Saí de casa sábado, com a chuteira na bolsa já, do trabalho de mulher. Vou jogar no interior, já vou de lá, porque eu durmo na casa do dono do time.
e segunda-feira eu vou trabalhar, só venho de noite para casa. E a mulher inocente está certa. Eu ia para casa da namorada, de lá eu ia para o jogo, de lá que eu vinha, levava ela para o jogo, ficava com ela até os 3 dias. Quando eu não tinha uma lá, né, uma torcedora lá, ficava por lá, traindo a minha esposa. Chegava segunda-feira com o bolso furado, nem um centavo no bolso. Além de eu ter gastado o que eu ganhei, gastava o que o time me pagava para jogar, tudo com mulheres, bebidas e farras. Foi tempos de que o diabo trabalhou na minha vida. Mas Deus no controle. Deus permitindo, sabendo que um dia Ele ia puxar essa corda, ia me derrubar do cavalo como fez com Paulo, ia me direcionar a sua obra, a igreja de Deus aqui na terra. Chegou algo e deu me separar da minha esposa. Eu dizia para elas que nunca deixaria minha esposa, por nenhuma delas, que era só brincadeira, era só passageiro. Mas um dia caí nas garras de uma e fiquei 4 anos separado da minha esposa. E a minha esposa, para graça de Deus, para honra e glória de Deus, quando Deus quer trabalhar, olha, quando Ele quer, Ele ama, Ele quer fazer a obra na vida da sua vida, Ele não trabalhando na sua, Ele vai trabalhar na da sua esposa. Você deixou ela, mas você não vai ficar todo o tempo fora dela. Porque Ele vai juntar os dois. Porque aquilo que Ele junta, o homem não separa. Louvado seja Deus. E aí, ela viaja para o Rio de Janeiro. E lá conhece um pessoal crente. E aí ela aceita Jesus no Rio de Janeiro. E ela volta para o Ceará. E eu já estou com outras mulheres. Fui para o Iguape um domingo de carnaval. Foi aí. Decepcionado, traído pela namorada. Eu volto para casa. Só com o dinheiro da passagem. Chego em casa, 9 da manhã. A Lúcia L está lavando os pratos. Lá na Vila do Maracujá, no Mucuripe. E eu chego com a cara lisa. E dizendo: você me aceita de volta? Eu nunca esqueci essas palavras. Ela disse: a casa é sua. Aonde você nunca tivesse saído, a casa é sua. Porque a casa é da minha mãe, né? Era minha que eu fiz a casa. Eu morava lá com minha mãe. Minha mãe nunca deixou ela ir embora. Não, você vai ficar aqui. Ele vai voltar para cá. Ele não sabe, foi daqui. Daqui ele vai voltar. E ela aceitou Jesus. E começou a orar por mim. A minha foto estava dentro da Bíblia de todas as irmãs lá da quadrangular. Quando eu aceitei Jesus na quadrangular, no ano de 2000, todas as irmãs vinham me abraçar e a mostrar a foto que estava dentro da Bíblia, que orava por mim todo dia. Louvado seja Deus. Isso, irmãos, foi antes, foi depois, porque antes ele me derrubou do cavalo. Moral, garotão, 24 anos, no auge, fazendo gol, time me procurando para jogar, subúrbio, né? Claro. Ainda fui até o Ferroviário, calor do ar. Mas voltei para o Mucuripe, falando Botafogo, Terrimar, Vitória, Flamengo. Fui para o interior jogando seleção de Baturité, seleção de lá. Então, um certo dia fui trabalhar na fazendinha de açougueiro, ganhando bem só, salário alto na fazendinha. E já estava sem ela. E eu fui jogar na seleção da Jubaia, que é onde era a fazendinha de lá. Os donos são de lá da Maranguape. Lá o dono da fazendinha é prefeito de lá. Lá manda lá eles. E eu cheguei lá. Quando foi 1 da manhã, me deu um trimelique. Um frio que parecia que eu estava no Polo Norte. Me enrolaram com toalha, me enrolaram com lençol. Fizeram mal comigo, me trataram lá, me levaram para o hospital. E esse frio não passava. E vim tornar no outro dia, já meio mole e tudo, fui para o médico. O médico não disse o que era. Com 1 semana, eu fiquei paralítico. Não mexia nenhum membro. Nenhum membro se mexia. E eu numa cama, como diz a mamãe, entrevado. Só mexia os olhos. Nem o médico descobriu o que era. Só me dava remédio para a dor. A dor era insuportável. A dor, eu chorava, gritava de dor. E não podia me mexer.
todas as articulações doía. Isso durou um ano, 2002 a 2003. A fazendinha nunca me abandonou, me dava meu salário completo. Não deixou o NPS me pagar, ela que me pagava, porque o NPS era só 20%, né? Ela me dava integral. Você vê que Deus faz com aquele que Ele escolhe, Ele não abandona nem desampara. Ele já tinha planos. Eu vou derrubar ele está muito errado. Paludo, tal, mulher, dinheiro, saúde, né? E aí, minha esposa orando, minha mãe. E aí, meu irmão, eu conheci a igreja renovada de Siloé, que era a igreja católica. Eu sempre fui católico, roxo, igual a minha mãe. Domingo eu podia estar na ressaca que tivesse. Não tinha que me impedisse, deu 6 da manhã, eu não estar na igreja de São Pedro, na missa da manhã de domingo. Não tinha perigo. Eu podia ir só batendo, mas eu estava lá. Comecei pequeno, batendo aquele sino, para pular. Para chamar, né? Primeira chamada, segunda chamada, terceira chamada. E sempre fui da igreja. E na renovação carismática, eu comecei a liderar um grupo de senhoras, né? Já o texto, depois eu ia pegar a Bíblia Ave Maria, foi aqui botada na minha mão, que Deus mandou para essa Bíblia, eu comecei a estudar. Coisa que eu digo e sempre digo e vou dizer a vocês: não entre para perder, entre para ganhar. Porque não entrava para jogar, eu entrava para ganhar. Eu dava meu suor. No trabalho eu era o melhor, porque eu dava suor. Os 10 que entrou para ficar de açougueiro, os 10, só passou um. Esse foi eu. O homem disse: você vai ficar de balconista aí. Porque os outros nenhum passou, mas você passou. Você aprendeu a desossar, aprendeu a atender, é o melhor atendente. Ganhei 3 prêmios de melhor atendente da empresa Fazendinha. São 3 salários mínimos. Melhor balconista, melhor atendente. Até hoje, estou ali, no São Pedro, e as pessoas dizem: aquele senhor que entrou, esse aí sabe atender, esse aí sabe vender. E o patrão bota lá em cima, mas para honra e glória do Senhor, porque eu entro para ganhar. E assim também eu entro na religião para ganhar, porque o diabo não tem vez com o Filho de Deus, ele tem que cair, e nós temos que vencer, porque são mais que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor. Foi sofrimento, irmão. Sofri, pensei que não ia. Os colegas de futebol que iam me visitar mandavam a cabeça. Esse não joga mais. Profetizando, né? Esse não joga mais. Esse aí só Deus. Tudo profetizando sem saber, profetizando, eu só recebendo, né? Esse não joga mais, esse não, só Deus e tal, só profetizando. E eu deitado na cama, só com os olhos assim, fazendo, só brilhando. Fui internado na Santa Casa. Aí peguei doenças, né? Gastrite. Peguei aquela que dá 1, 2 e 3, como é que chama? Hepatite? A e B e C, né? Peguei hepatite B, ou foi A, sei lá. Passei 2 meses sem comer sal nem açúcar, só comendo insosso e salobo. Porque o médico disse: olha, se você fizer assim, você fica bom. E assim eu fiz. Ele falou assim: me diga uma coisa, rapaz. Você, durante esses 2 meses, não comeu sal nem açúcar, nem um pingo, nem uma grama. Rapaz, não tá, aqui você pode doar sangue já, que não deu nada mais não. Não está dando nada aqui no seu sangue, não dando nada. Por quê? Porque que não entra é para ganhar. Se o doutor disser, não coma isso, eu não como. A partir de estar com 2 semanas, que a doutora falou, é melhor você evitar o café, mas só labirintite. Café passa, agora é leite, é suco, é chocolatado, é suco, mas café não. Porque eu entro para ganhar, não para perder. A diabetes não tem vez. A pressão alta não pode ter vez. Porque você tem Jesus, que é maior que tudo isso. Fazer que nem a Maria Massal, ele é maior. Deus é maior que todos. Isso para Deus é nada. Para Deus é nada. E aí, meus amados irmãos, chegou uma oração lá na renovada carismática Siloé. Estamos lá. Chegou o Gedeão, pastor hoje,
dono da Bíblia Opções, que não era pastor ainda, bem maguinho, pequenininho, só com um telezinho lá no ponto. E eu cheguei e fui comprar ia comprar uma Bíblia. Aí encontrei eles. Primeiro cliente dele foi eu. Até hoje ele conta, quando eu chego lá, meu primeiro cliente aqui, ó, ele disse desse jeito. E ele foi um dia, eu convidei ele para pregar lá, que ele se converteu. Ele era também renovação climática, né? E também tornou-se crente, e foi pregar lá para nós, lá no colégio. Colégio lá para o futuro. E lá, 130 católicos dentro do colégio, para escutar o irmão Gedeão falar que o nosso dirigente o pastor Glauco já estava conversando com ele, a criatura toda, então ele conversou em aceitar ele pregar. E nesse dia, irmãos, eu estava lá, com a minha esposa, com a minha mãe, todo mundo. Só beato, abridor de igreja. E quando ele pregou a palavra, e ele perguntou no final, quem quer aceitar Jesus? 72 pessoas levantaram a mão naquele dia, louvado seja Deus. E eu era um deles. Né? Me levaram para a Universal, aqui o ginásio Paulo Sarazate, uma cura grande, a cura. Nada. Me levaram para uma macumbeira que faz trabalho. Me queimaram todo de pova. Quem é que pode mais que Deus? Eu sei lá quem pode mais que Deus. Só aqui que não dá certo, é aqui que não dá certo aqui. Me queimando de pova e tudo. Tem que fazer 7 dias. Aleijado, sem poder andar, onde me levava eu ia, né? Queria ficar, era bom. Mas um dia encontrei essa palavra. E aí, irmão, dores, muita dor. Eu tomava 20 comprimidos, assim. Quando eu tomava ele, melhorava. Quando passava, resolvia. Tinha 15 comprimidos nessa caixinha. E a mulher que eu estava com ela, me levou para a oração lá na Siloé. Lá na rua. E lá teve uma oração. E eu fui. Depois da oração, eu sozinho disse, se o senhor, eu não vou tomar mais aquelas pílulas, que o senhor vai me curar hoje. E eu não vou em casa, não vou tomar pílula não. E fui para casa. Me levaram para casa. E aí, meus irmãos, a dor vem. Dor. Dor grande. Lá vem ela com uma pílula. Mas tu vai morrer. Não pode, não interessa. Eu falei para Deus que eu não vou tomar mais. Ou ele me cura ou ele me leva. E a dor é tão grande que eu desmaiei. Eu apaguei e desmaiei. Aí foi um alarme medonho. Morreu. E lá chorando, e lá vai, e tal. Isso foi até de manhã, esse clamor medonho lá na casa da mulher. De manhã eu abri os olhos. Não é o céu não, que no céu não tem telhado. Tem no céu telhado? Tem não, né? Nem no inferno também não pode ter telhado. E sem dor, né? Aí chegou uma irmã da Igreja Assembleia de Deus, falando de Jesus. Não o irmão era do time lá do Guarani, da Vismari. Ele era do aniversário e foi lá e me deu uma palavra e tudo. A irmã lê a Bíblia, me levou uma Bíblia. Até hoje, irmãos. Até hoje. Eu vou lá, lendo, encontro Jesus falando com um cego. Bartimeu, do tanque de Siloé, o Bartimeu. O cego do Siloé. Aí ele vai, leva ele, Deus pega, cospe no chão, faz lodo, coloca nos olhos de Bartimeu e manda se lavar no tanque de Siloé, onde eu congregava, que era Siloé. E o cego vai, lava os olhos e vê. Aleluias, louvado seja Deus, milagre. E o cego vê. E o ex-cego queria ver Jesus. E um dia ele lá no pátio do templo, ele encontrou um homem. E esse homem era Jesus.
E ele disse, é o senhor. Se for o senhor, eu... diz aquelas palavras que estão lá. E esse versículo chave, até hoje, eu guardo. E até hoje, quando eu quero fazer algo que vem a tentação, que eu quero pecar, eu me lembro desse versículo. E agora o que é que eu faço? Ele diz, vai e não peques mais, para que mal maior não te aconteça. Louvado seja Deus. Esse é o versículo chave para nós, irmão. Vai e não peques mais, para que mal maior não te aconteça. Porque o mal maior é a morte. Porque ali eu passei por poucas e boas. E peguei mais doenças, irmãos. Mais doenças, devido ao tratamento, né? O remédio, esses remédios fortes, controlados. Peguei gastrite, devido aos remédios. E ele diz, agora eu tenho uma obra para ti. Louvado seja Deus. E para encerrar, irmãos, ali eu fico curado. Mas não cumpri. E voltei para o mundo. Foi no tempo que eu voltei para a Luciaera. E ela diz, tu vai para onde? Eu digo, eu vou para o Terrimar, para o futebol, viu o futebol? Joguei sábado, né? Aí ia olhar o domingo. Aí assim, não, porque eu queria que tu fosse para a igreja mais hoje, para a igreja dos crentes. Vai. O que não pode dizer, não, se tinha me aceitado, tinha que, né? Fazer uma média, né? Vou, mas tu vem mesmo, vou. Cheguei lá no campo, lá estava aquela com viola de bebida. E aí, mano? Não. Eu vou para a igreja, mas minha esposa me convidou. Para onde? Tu vai para a igreja? Tu é doido, é? Eu digo, não, mas é porque minha esposa me convidou, mas tem que ir. Minha esposa me aceitou de volta aí. E tudo, tem que, né? Fazer uma média, né? Aí me arrumei e fui para Quadrangular. Cheguei lá, vi o culto diferente, né? O culto e tudo, a mulher. Aí no domingo fui de novo. No quarto culto. Aí fizeram lá o apelo, eu aceito Jesus como meu Salvador, né? Não deixaram nem eu respirar, o Diácono Ribeiro. Me batizaram logo dentro de uma piscina. Eu digo, não sei nem como é que vai. Não, batizar. Aí me batizei lá nas águas e tudo e aceitei Jesus. E comecei. Aí ele disse para Pedro na pescaria: Pedro, tu não vai mais ser pescador de peixe, mas vai ser pescador de homens. Louvado seja Deus. E ele me disse: olha, meu filho Cleiton, tu não vai mais correr atrás de bola, tu vai correr atrás de almas para o meu reino. Louvado seja Deus. E a partir daí eu comecei a servir Jesus na Igreja Bíblica Siloé. Mas, como eu disse para vocês, irmãos, eu não entro para perder. Eu só quero entrar para ganhar. E naquela igreja quadrangular, não era para mim. Eu discutia muito com o pastor, porque eu não aceitava as coisas de lá, que não batia com o que eu lia. Viu, Diácono Ribeiro? Não batia. Cruz vazada. Não é que tem cruz vazada na Bíblia, não tem cruz vazada. Passava dentro da cruz para receber a bênção. Chegou um pessoal lá que botava a mulher em pé, igual um circo. Aí passava a mão por baixo, por cima, levitando. A mulher levantava. Rapaz, isso é coisa do diabo, isso aí não tem na Bíblia, não. Eu só para mim, minha mulher, não, isso é de Deus. Tal. Aí lá em casa, quando eu chegava do trabalho, a mulher estava lá comprar um conjuntinho de lata, aquela latinha pequena. Um de arroz, um de feijão, um de açúcar, um de café. Que é isso aí, filho? É para prosperar, para encher mais. Eu digo, se eu não trabalhar, não encher nunca. Que é isso? Tu é tão descrente dentro da igreja. Minha filha, não tem. Eu tô lendo isso aqui todo dia, porque não tem não. Aí chegar no grupo dos homens, né? Grupo dos homens, aí a discussão. Pastor, pai, me diga, isso que você fez aí ontem, a campanha aí, tem aqui? Onde é que tem? Me deu o versículo, o capítulo, me lê para me estudar, para me. Ele, não, rapaz, é porque aqui isso é coisa da igreja, a gente faz de acordo. Não, mas fora da Bíblia. E começava. Aí eu fui sair, já para vou sair. Ixi, rapaz, a
pastora lá fez uma pregação, era só para mim. Ei, papá. Aí, olha, tá vendo? Aí, não vou dar carta, não. Eu disse, não precisa de carta, não. A carta aberta, a fé de Jesus é a minha carta. Aí fui para a Assembleia. Também não batia com a Bíblia. Tinha coisa lá que não dava. Tá? Aí encontrei o irmão Jair, o diácono Jair. Vamos lá, vai inaugurar a igrejinha aqui no Mucuripe, da Moreá. Eu digo, Moreá, Batista, Moreá. Bora lá? Eu digo, vou. Eu estou aqui até no negócio que prega a verdade. Mais ou menos, mais ou menos, porque até agora não, eu leio no bate. Né? Aí fui. Pastor Estelito, né? Aquela perninha, né? Deficiente numa perna, cheio de sabedoria, graça. Antes da queda. Aí, fiquei lá. Olha que eu gostei. Ia para lá, boa, tinha taco, negócio do grupo familiar, na casa do Jair, ia para lá. Aí, quinta-feira, Piedade. Roberto, dono do depósito, tinha um caminhão ia cheio o caminhão. Disse, né? Aí eu vi aquele pastor Glauco, mesmo que eu vi ele pregando na quinta-feira, meu irmão, rapaz, ali foi a gota d'água. Não é pelos pulos, não. É pela palavra que incendiava o coração e glorificava a Deus. Vamos dar os pulos dessa altura, os pulos no púlpito dessa altura. A igreja pegando, aquela coisa, eu disse, o que é isso aqui, meu irmão? Muito poder de Deus. Aí eu disse, pai, bom, Jair, vou ficar por aqui. É por aqui. Aí fiquei na Moreá. E para trazer ela para Moreá, trazer ela, foi dureza, irmão. Enraigada lá na quadrangular, né? Só tinha ela, era só ela. De 70 mulheres, só tinha ela. Se for mentira, né? Me corrige. Só tinha ela. Não é que não é ser crente, porque roupa não define se é crente ou não é crente, não. O que define é o caráter da pessoa, né? Mas só quem é vestida de crente era ela. As outras, nenhuma, era calça comprida, era manga cava, era cabelo azul, rosa, verde. Só ela que era no padrão. E ainda dizia, ela, irmão, sério, mulher tinha jeito, parece uma véia, não sei o quê. Não, mas me fez assim, eu fiz assim. A irmã Lucélia, quando se converteu, a irmã Lucélia, o shortinho dela era, tá, aquele shortinho, aquela roupinha, sabe? Eu digo, vixe, eu, né? De olho nela, né? Quando ela se converteu, domingo ela se converteu, segunda-feira, ninguém falou nada, foi Deus, né, filho? O guarda-roupa dela, tive que comprar tudo novo, porque ela não quis mais nenhuma peça que ela tinha, nem camisa, nem short, nem nada. Queimou tudo, nem dela deu, queimou. E começou a comprar saia e roupa até desse jeito. Quando quer mudar, Deus muda, mas a pessoa querendo, ela ajuda Deus a mudar, louvado seja Deus. E ali, eu fico na Moreá. E estou até hoje na Moreá. E eu perguntei para o pastor Glauco, o meu batismo valeu? Ele disse, que batismo? Da quadrangular? Ele disse, não, da quadrangular vale que é imersão, vale. É de Deus. E se batizar bebo, vale? Como é? Se batizar com as quatro na cabeça, vale? Ele disse, homem, eu que não batizei, tinha saído do futebol, tomei umas 4 e fui para a igreja, né? Batizar? Mas rapaz, eu bebi, não tem esse negócio não. Não sabia, me batizou. Aí, rapaz, não. Seu batismo, você teve estudo? Não. Não, rapaz. E nós aqui temos a regra de fé e prática, que os anabatistas rebatizavam, né? Por isso que era anabatista, né? Que ano quer dizer rebatizar. A pessoa não tem convicção de fé. Se batizou, como eu vejo por aí, a pessoa chega com 3 dias, se batiza, não sabe nem o que é. Aí não adianta todo mundo. Eu digo, pai, o senhor podia me batizar? Ele, você quer se batizar? Eu quero me rebatizar, porque para mim não valeu não, porque eu não sabia o que era isso. Então te rebatiza. Falar com a direção, falou com o pastor. Tá? Rapaz, no meu batismo foi uma festa, viu, pastor? Lembra todo, não estava lá não, né? Você? Meu irmão, foi uma quinta-feira na Piedade. Quando me viram lá com a bata, todo mundo disse, mas o homem não é crente, não veio do tal, e não estamos me admirando, sabe? Aí o pastor Glauco foi explicar, mas foi uma festa.
Foi o único da Batista que se rebatizou, foi eu. Louvado seja Deus. E hoje estou aqui contando essa história para vocês saberem um pouco da minha vida, como foi sofrida, como foi a escolha de Deus para eu estar hoje aqui pregando para vocês e fazendo a obra de Deus. Por isso que eu tenho tanto amor pela obra, porque Ele me tirou, não deixou eu morrer até hoje, porque Ele tem plano para mim, louvado seja. E por isso que Ele disse, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Aí ele vai dizer, irmão, o seguinte: porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Ele não veio te julgar, irmão, ele veio te salvar. Porque o julgamento já está feito. Ele diz, porque o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? É Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem anda na luz não andará em trevas. Eu sou a luz. Quem vem a mim não encontra treva. O julgamento é esse, que eu vim, que a luz veio ao mundo, para que não julgasse o mundo, mas passava por ele. Louvado seja Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Meu irmão, isso é maravilhoso. Sabe por que tu corre? Sabe por que tu corre da luz? Porque tu está em pecado. Quem está em pecado corre da luz. Porque se ele se aproximar da luz, o pecado vai ser revelado. E ele vai se afastando. E vai esfriando. E vai esfriando. E vai esfriando. Jesus vai ficando e ele se afastando de Deus. Se afastando de Deus. Até que cai no fundo do poço. Por quê? Porque ele não quer se arrepender dos seus pecados, não quer o seu pecado confessado. A Bíblia diz, olha, confesse o seu pecado e deixe. Enquanto não confessar o teu pecado, tu vai definhar, tu vai vir para trás, tu não vai andar para frente, é para trás, se escondendo da luz. Nem no espelho tu se olha, tu pitei o cabelo fora dele, que é para tu não ver o teu pecado. Porque quanto mais tu chega perto do espelho, mas tu está vendo a tua imagem, mas tu está vendo a embaçado, porque o teu pecado, se tu está em pecado, meu irmão, só tem um meio de tu voltar para a luz, é confessando ele. Vamos orar? Vamos aplaudir o Senhor. Oh, louvado seja Deus, ficar em pé, a hora chegou. Louvado seja Deus. Pois é, meu irmão, essa que Deus me deu para trazer para a igreja hoje.